Meu amigo, o que não faltam são economistas, gente do mercado financeiro, grandes empresários que estão profundamente arrependidos de ter feito o L lá em 2022. Agora temos o caso da senhora Helena Landau, que foi membro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, ela participou da questão ali da desestatização, ou seja, das privatizações, estava ligada ao BNDES na época do FHC, participou também da campanha da Simone Tebet, mas ela votou sim no Lula no segundo turno contra o Bolsonaro, declarou o voto no Molusco e agora diz o seguinte, né, que ela lamenta não ter privatizado mais na época que ela pôde lá atrás, porque quando o PT assume o governo, o resultado das estatais e dos fundos de pensão é sofrível quando não é desastroso. Pois é, meu amigo, a coisa realmente está bastante complicada. O Estadão, inclusive, fez aqui na coluna de opinião dizendo, né, estatal, aliás, ela fez no Estadão, a Helena Landau escreveu isso aqui no Estadão. Estatal é como um rabo de lagartixa, não adianta cortar, cresce de novo, só resolve vendendo. Engraçado que o Bolsonaro trabalhou bastante nesse sentido. O Lula nunca quis privatizar absolutamente nada. Ainda assim, essa senhora fez o L com gosto e agora está bastante arrependida. Pois é, mas não é só ela não. Tem também aqui um bilionário do setor do agro, que é amigo do Lula, não citado, mas, enfim, é um cara importante nesse setor, que falou o seguinte, que o empresariado está desanimado, o governo Lula acabou, e, na verdade, é melhor que o mandato acabe de uma vez, porque não tem mais salvação. Vamos conversar, então, sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só. Helena Landau, conforme eu adiantei, trabalhou lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso, participou da diretoria de desestatização do BNDES. Pois é, e enfim, ela teve ali algum tipo de participação, provavelmente em muitas das importantes privatizações que aconteceram lá naquela época. Por exemplo, na telefonia brasileira, uma das mais marcantes, sem sombra de dúvidas. A esquerda, totalmente contrária a isso na época, fez um escarcéu contra essa possibilidade, mas aconteceu. E hoje, se nós temos telefone dentro do bolso da calça, hoje, é por causa dessa privatização que aconteceu antes. E nas palavras dela que fez o L com gosto lá em 2022, nas palavras dela aqui, estatal só se resolve vendendo, ou seja, esse negócio de ficar tratando o Estado como tendo um papel de indutor na economia e aquela coisa, sempre traz o risco, que não é nada descartável, diga-se de passagem, de o executivo intervir na gestão dessas empresas, inclusive naquelas que já são privatizadas hoje, mas que possuem ainda algum grau de participação do governo. O governo tem alguma cadeira no conselho representativo, pode pressionar de alguma forma e etc. Então ela fala aqui o seguinte, que ela sempre foi defensora da privatização, mas ela se torna uma defensora ainda mais radical quando ela vê os resultados. Meu amigo, são resultados catastróficos. Os Correios mesmo tiveram um prejuízo no ano passado de 2,6 bilhões de reais, uma coisa assustadora, impressionante. Correios esses que davam lucro na época do Bolsonaro. Então, é claro que estamos diante de um evidente problema de má gestão, de incompetência, ligado, é claro, ao governo PT. Aí ela diz que existem muitas estatais desnecessárias, eu diria que todas são desnecessárias, porque se o mercado não provê determinado serviço, que o Estado também provê, é porque esse serviço não é demandado. Sempre que há demanda, há oferta de algo para sanar essa demanda. Todo mundo quer ganhar dinheiro no final das contas. Mas, além disso aqui, o governo tem participações minoritárias em várias empresas aí, por meio, é claro, de vários fundos. Por exemplo, o BNDES Par e também bancos públicos, que acabam entrando nessas empresas via conselhos administrativos e acabam sendo porta-vozes do governo lá.
Ela cita aqui o caso da Eletrobras, que teve idas e vindas. Vale também, inclusive, com o governo pressionando para que a empresa colocasse o Guido Mantega no comando, né? E a Petrobras, que é desnecessária, inclusive, né? É desnecessário, inclusive, falar a esse respeito. É uma empresa totalmente que sofre totalmente com intervenções por parte do governo, do Poder Executivo, em qualquer governo, tá? Mas especialmente neste governo Lula, de maneira em que é incrível. O governo PT é sinônimo de prejuízo para a Petrobras, como nós tivemos no último trimestre do ano passado. Estou curioso para ver o resultado desse trimestre com o barril de petróleo em suas mínimas históricas. Mas então, o que acontece aqui? De acordo com ela, a definição da senhora Helena Landau, estatal só resolve, é igual o rabo de lagartixa, não adianta cortar, ele cresce de novo. Então, só se resolve vendendo 100% das ações, tirando completamente o governo da jogada. Aí, essas empresas passam a ter algum tipo, de fato, de liberdade, de autonomia. Também não é 100%, porque isso não existe no Brasil, mas é melhor do que nada. Agora, posto isso, dito isso, eu fico curioso para saber por que ela votou no Lula em 2022. Ela disse o seguinte: foi um voto de segundo turno, então o Congresso Nacional já estava determinado quando ela votou. Ela afirmou que com esse Congresso que havia sido eleito, não seria uma combinação saudável o Bolsonaro ser reeleito, porque por algum motivo no Brasil se acredita que se o Congresso tem uma postura, digamos, à direita, mais à direita, o governo tem que ser mais à esquerda, o que obviamente é um problema, não garante governabilidade. Quando você tem um parlamentarismo, por exemplo, todo governo é de coalizão. Ele garante a governabilidade no parlamento. Pressupõe-se, parte-se desse princípio que o governo vai ter a governabilidade, vai ter uma representatividade grande no parlamento para conseguir fazer o seu plano de governo. Por algum motivo, aqui no Brasil, acredita-se que isso é errado, que tem que ter um Congresso contra o Executivo. Aí é a bagunça que acontece no Brasil, interferência do Centrão, compra de votos via mensalão e coisas do tipo. Mas e o papo da privatização, que parece tão importante para uma pessoa que já atuou no poder público nessa área? Bolsonaro privatizaria muito mais se o STF deixasse. Ele fez grandes coisas nesse sentido e o Lula nunca fez nada no sentido de privatização. Pelo contrário, ele se candidatou com a promessa de reverter o que o Bolsonaro tinha feito. E é claro, conforme eu falei aqui no começo, além da senhora Helena Landau, tem aqui também um cara, um amigo do Lula. O cara aqui, de fato, é um amigo, né? Tem uma amizade longa com o Lula. E é o seguinte, ele é um bilionário do agronegócio. Será que é o povo lá da JBS? Não sei. Não sei quantos bilionários existem nessa área aí, né? Mas, enfim, ele disse que o governo atual não tem rumo, não está seguindo nenhum caminho de fato aqui, está com mais um escândalo nas costas, que é a questão do INSS, não tem governabilidade, enfim. Nas palavras desse bilionário, o empresariado está desanimado com o Brasil de hoje, o governo acabou e, no fundo, é melhor que esse mandato do Lula termine de uma vez. Então o pessoal está jogando a toalha de fato, não acredita mais na governabilidade do governo Lula. E bem, o empresariado já percebeu isso, muitos fizeram L também, tá? Só que a verdade é que hoje é difícil encontrar quem esteja do lado, plenamente do lado do governo Lula. Esse bilionário falou que o Lula não tem capacidade de virar o jogo, porque está cometendo os mesmos velhos erros, reforçados por decisões desastrosas, inclusive o negócio de receber aquela ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, o que é um absurdo completo, sem sombra de dúvidas. E, enfim, o que os empresários fazem hoje, nas palavras dele, é sobreviver mantendo as operações, mas com pouca esperança nesse período de travessia. Enfim, o Lula está isolado, essa é a verdade. Quem fez o L com gosto não está disposto a fazê-lo novamente no ano que vem, não está disposto a apostar num governo fadado ao fracasso como esse aqui. E a grande preocupação, de fato, que eu já repercuti aqui antes no canal, inclusive, é: será que o Brasil consegue atravessar esse finalzinho de governo Lula? Talvez não. Meu amigo, parece que, de fato, Guilherme Boulos vai entrar no governo Lula, sim.
e vai entrar na Secretaria-Geral no lugar do Márcio Macedo, que é do PT. A dança das cadeiras que está rolando lá no ministério, no gabinete ministerial do Lula, ou é por extrema necessidade, como foi o caso do Carlos Lupe, ou então é realmente só dentro da base do núcleo mais forte de apoio, que é PT, PSOL, PCdoB, essa galera aí. Guilherme Boulos, claro, vai ganhar aqui o seu prêmio de consolação pela fidelidade prestada ao governo Lula. Provavelmente isso vai acontecer assim que o Lula voltar da China. Ele passou lá na Rússia para babar o saco do Vladimir Putin, depois foi para a China para babar o saco do Xi Jinping, se encontrando com ele de novo. Tem pouco tempo que eles se encontraram. Mas enfim, parece sim que isso aqui vai rolar. E enquanto essa mudança de gabinete ministerial acontece, o pessoal do PDT consolida a sua separação do governo Lula, um enfraquecimento geral em matéria de representatividade no Congresso, em matéria de capacidade de negociação. Vamos conversar então sobre esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser me ajudar ainda mais, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, apertei errado os botões aqui, troquei de teclado, agora estou todo perdido aqui na análise. Mas enfim, de acordo com o que foi colocado, conversa de bastidores, e vamos lá. Eu já tinha falado sobre essa possibilidade há algum tempo atrás, que o Guilherme Boulos, sim, estava cotado para esse ministério mesmo no governo Lula, talvez como uma recompensa por sua fidelidade, talvez como uma forma de trazer o pessoal mais para perto do governo, uma vez que já existe um racha dentro do partido, inclusive com a possibilidade de abandonar o apoio ao Lula. Obviamente, esse pessoal do PSOL nunca vai votar num Bolsonaro da vida, na oposição ao Lula. Eles vão fechar com o Lula sempre. Assim como o PDT, o próprio PDT, inclusive, mencionou que, uma vez deixando o governo, eles continuariam sendo de esquerda, mas não seriam a esquerda PT, seriam uma outra coisa, seriam uma alternativa. Enfim, provavelmente o Márcio Macedo, que é do PT, vai rodar, porque não tem problema tirar ministérios do PT, o partido é do Lula mesmo no final das contas, ele não precisa do apoio do PT em troca de cargos ministeriais. E vai colocar o Guilherme Boulos, não se sabe ainda se a outra ministra do PSOL vai sair e vai dar espaço para alguém, ou se o partido vai ficar com 2 ministros dentro do governo Lula. Então, inclusive aqui, a ideia por trás desse apoio do Guilherme Boulos ao governo e do reconhecimento via ministério não teria nada a ver com o partido em si, mas sim com a participação do Guilherme Boulos em movimentos sociais. Porque, na verdade, a leitura que o governo Lula tem feito é que o Lula está perdendo capacidade de diálogo com esses movimentos. E aquela história, o Lula já perdeu tanta coisa que ele não pode se dar ao luxo de perder a base mais forte dele, que são esses movimentos aí. Movimento social, coisa nenhuma. Você sabe, MST, MTST, que o Guilherme Boulos é diretamente ligado a esse movimento. Então seria uma forma de conseguir um apoio mais irrestrito desse pessoal. Não que eles não precisem, mas até nisso o Lula está enfraquecido. Essa é a grande verdade. Só que, em troca dessa indicação para o ministério, Guilherme Boulos precisaria apoiar o Lula até o final do mandato do Molusco. Inclusive aqui, o Guilherme Boulos não poderia concorrer à reeleição para deputado federal. Ou seja, ele teria que se manter fiel ao governo até o final e abrir mão do seu carguinho lá na Câmara dos Deputados, que não é pouca coisa, diga-se de passagem, e que é um problema. Isso aqui seria um problema para o PSOL, sem sombra de dúvidas, porque tem outro fator nessa história. Qual que é esse fator? Guilherme Boulos pega muito voto. O cara teve mais de 1 milhão de votos na eleição parlamentar de 2022 lá em São Paulo, carregou um monte de gente com ele. Se o PSOL tem alguma base parlamentar de relevância, que não é muita também, mas se tem alguma coisa, é por causa do Guilherme Boulos, porque ele carregou muita gente com ele, muita gente que não teria a menor condição de se reeleger.
de se eleger, aliás, por conta própria. Então, o Guilherme Boulos assumindo essa ideia aqui de não se candidatar para permanecer como ministro do Lula até o final do governo pode representar uma queda muito grande na quantidade de parlamentares do PSOL. Aí seria um problema sério para o partido. Agora, vamos lá, né? Já há conversas de que o Guilherme Boulos estaria disposto a sair do PSOL para ingressar no PT. Então, seria algo mais nesse sentido, sem sombra de dúvidas, a indicação dele para esse cargo da Secretaria-Geral da Presidência, e uma vez ele trocando de partido, seria uma troca de 6 por meia dúzia. Saiu um cara do PT, entrou outro cara do PT no final das contas. E vamos lá, esse negócio de reforma ministerial vem sendo tratado desde as eleições do ano passado, não aconteceu absolutamente. A única coisa que rolou de fato foi a queda do Paulo Pimenta, porque a SECOM precisava de uma troca, realmente o Lula estava muito revoltado com os desenrolares disso, e aí ele contratou o Sidônio Palmeira como super-ministro. Então, realmente, aqui foi uma mudança puramente por exigência do próprio Lula. O Padilha saiu para dar lugar para Gleisi Hoffmann, porque era uma premiação para os serviços prestados pela amante, de acordo com as planilhas lá da Odebrecht, e o Alexandre Padilha saiu para entrar no lugar da Nízia Trindade, que já estava mais do que queimada, realmente uma ministra muito fraca. Uma dança das cadeiras aqui, simplesmente, e no Ministério das Mulheres uma troca completamente irrelevante. E aí, alguns ministros caíram, o caso do Juscelino Filho, porque ele foi envolvido numa série de esquemas ali e tudo mais, e o Carlos Lupe por causa da bomba que aconteceu lá no INSS. De maneira geral, as mudanças têm deixado o Centrão bastante insatisfeito. E o Centrão também, convenhamos, está de olho na queda da popularidade do Lula. O PDT talvez tenha até respirado aliviado com a saída do Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social. E inclusive aqui um nome ali grande do partido do PDT falou é o seguinte, que eles estão apoiando um governo impopular e que não tem possibilidade de fazer disputa nas bases, porque tem gente mais privilegiada que eles lá no gabinete ministerial, na base aliada do Lula, porque o PDT tem fechado quase que 100% com o governo Lula, ao passo que União Brasil, MDB, PSD não fecham de forma tão unânime assim com o Lula no final das contas. Então, o PDT continua mais ou menos, de fato, aqui dentro do governo Lula, porque a bancada do PDT desembarcou da base aliada lá na Câmara dos Deputados. Eles falaram isso aqui, iriam agir de forma independente, não iriam para a oposição, é claro, mas agiriam de forma independente. Só que os 3 senadores do PDT vão continuar dentro do governo Lula. Então, na verdade, não foi um desembarque completo ainda, pelo menos. E o que acontece? O Volney Queiroz entrou no lugar lá do Carlos Lupe no Ministério da Previdência, mantendo a cota do PDT, e enfim, não foi algo unânime também no partido. Tem gente que tá inclusive querendo se afastar desse cara, dizendo que foi uma indicação direta do próprio Lula. Enfim, é uma situação que mostra uma queda considerável na capacidade de governança do governo Lula, capacidade de diálogo com o Congresso Nacional. Já não tinha muita coisa, agora a tendência é só piorar. E, meu amigo, Guilherme Boulos no governo Lula não vai ajudar absolutamente nada, por isso torço muito para que ele vá para lá, sim. Então, meu amigo, eu sempre trago notícias aqui para o canal a respeito da Argentina, do progresso econômico que tem sido feito. Não, eu não fico dourando a pílula, falando coisas que não são realidade, dizendo que tá tudo às mil maravilhas. Não, tem muitos desafios a serem vencidos, muitos problemas a serem superados, mas é inegável que a Argentina está melhorando consideravelmente do ponto de vista econômico. Isso é um fato, não há como negar isso sem ser desonesto intelectualmente. Então, o resultado lá tem sido muito positivo, de maneira que a gente começa a conjecturar quem que vai começar a levar investimentos para a Argentina, quem vai dar essa largada, esse tiro de largada, quem vai ser o primeiro a ir para lá. Na verdade, algumas empresas já estão aumentando investimentos, o pessoal está meio que colocando o pé dentro da água para sentir a temperatura. A tendência é que a coisa melhore
sem sombra de dúvidas, nos próximos meses, nos próximos anos principalmente, se boas medidas econômicas continuarem sendo tomadas. Agora, saiu essa notícia aqui de que o JP Morgan, sim, aquele bancão de investimentos, um super banco por sinal, vai alugar um prédio inteiro lá em Buenos Aires, sim, na capital da Argentina, um prédio inteiro, que é a maior transação de aluguel da empresa nos últimos 20 anos lá na Argentina. Ou seja, há um indício sim de que há alguma expectativa positiva por parte do JP Morgan com o futuro da economia da Argentina. Não é um projeto para iniciar agora, vai concluir só em 2027, então há sim uma expectativa muito boa de longo prazo a respeito da Argentina, pelo menos por parte do JP Morgan, mas esse pessoal costuma fazer uma boa leitura da economia, não saem investindo por aí sem ter muita certeza do que vai acontecer. Vamos então conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. É aquela história, bancos erram também em investimentos, só que eles tendem a fazer uma análise muito mais apurada. Você não vê nenhum JP Morgan, você não vê nenhum UBS, não vê nenhum grande banco estrangeiro vindo para o Brasil, aumentando suas atividades, ampliando suas atividades. Pelo contrário, o Brasil perdeu bancos nos últimos anos, por causa da insegurança jurídica, por causa da insegurança política, desse clima de instabilidade econômica, tudo que nós bem conhecemos. De maneira que esse investimento do JP Morgan indica o oposto, que a Argentina está indo para um caminho muito mais favorável. Então, o banco aqui fechou um contrato de aluguel lá em Buenos Aires, de fato, lá pertinho da Avenida Libertador, que é uma das áreas mais consolidadas do norte ali, da cidade de Buenos Aires, da capital da Argentina. Então, esse aluguel aqui, eu não sei exatamente qual é o valor que vai ser desembolsado pelo pessoal do JP Morgan, mas é uma transação bastante importante, porque é o valor mais expressivo dos últimos 20 anos na Argentina. E se você voltar 20 anos atrás na história da economia argentina, o país estava muito melhor, o kirchnerismo não tinha destruído, arruinado a economia. Tudo bem que teve aquele período lá que o presidente teve até que fugir de helicóptero do país, que foi mais ou menos em 2002, mas se você pegar os primeiros anos, por exemplo, do governo Néstor Kirchner, a inflação estava muito mais controlada, o dano não tinha sido severo ainda, que é mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil na mesma época. O Lula chegou ao poder e o começo do governo dele não foi tão terrível assim, porque políticas econômicas desastrosas demoram um pouco para apresentar os seus resultados negativos. Então, na prática, o que nós vimos no Brasil, de matéria de crise econômica mesmo, foi uns 10 anos depois da chegada do Lula ao poder. Na Argentina, mais ou menos a mesma coisa. Então, 20 anos atrás, a economia estava muito melhor, o que nos catapulta para este período agora do Javier Milei. Provavelmente estamos diante de uma expectativa de que a economia argentina esteja tão boa em poucos anos como ela estava lá no final dos anos 90, inflação 1, 2% ao ano, né? E bem, a torre aqui, né, esse prédio inteiro que foi locado pelo JP Morgan, vai custar aqui 55 milhões de dólares, né, mais ou menos 310 milhões de reais, um baita empreendimento para essa incorporadora aqui, a RAGSA, né? Então, muito bem posicionada aqui e tudo mais. A construção não está concluída ainda, vai começar a ser entregues os andares em 2026, no ano que vem, só vai terminar em 2027, serão ao todos mais de 20 andares. Então a JP Morgan vai ter uma operação muito grande, de fato, ali na capital da Argentina. Então, de acordo com o próprio pessoal do banco, esse espaço vai contar com instalações de última geração, estações de trabalho individuais, áreas flexíveis, espaços para reuniões, um negócio aqui bem bacana de fato, vistas panorâmicas a partir do 11º andar, um negócio ali de luxo. Por quê? Esse tipo de investimento, estão jogando dinheiro fora? Não, esse pessoal sabe que a Argentina tem
futuro. E de fato, temos aqui notícia recente também falando do lucro do Mercado Livre, que é uma empresa argentina. E o que que acontece? Ela teve um crescimento de 44% no lucro no primeiro trimestre desse ano. Ah, mas ela vende para vários países. Beleza, é verdade, mas quem puxou mesmo esse resultado para cima foi o desempenho da operação lá na Argentina, a recuperação da economia da Argentina como um todo tem impactado o comércio, inclusive virtual, o comércio online. Então, o lucro aqui do pessoal do Mercado Livre foi substancialmente maior do que o consenso do mercado apresentava. Quase meio bilhão de dólares, a previsão era de 420 milhões de dólares. E como que a Argentina se comporta nesse sentido? Olha só, o volume bruto de vendas lá na Argentina subiu 126%, meu amigo. Isso aqui é volume de vendas, não é valor, não é receita. Você pode falar que tem aqui, de fato, né, uma comparação aqui, né, em matéria de valores, isso aí pode acabar complicando um pouco os dados. Não, aqui é volume de vendas. De fato, a média nos outros países foi de 44%. Então, uma melhora considerável, sem sombra de dúvidas, no comércio. Isso aqui não dá para ficar dizendo que é maquiagem da inflação, nem nada do tipo, que são muitos argumentos que acabam sendo citados por aí. Não, isso aqui realmente é um ganho econômico efetivo. E olha só, a Argentina está ficando cara para os brasileiros. O pessoal está reclamando que isso aqui, né, os preços são elevados, uma insegurança, uma infraestrutura limitada. Não, meu amigo. Antes, o que você tinha? Brasileiro pobre fazendo excursão, farofeiro indo para a Argentina em peso. Agora, com a Argentina mais valorizada, o país está realmente sendo frequentado por quem tem poder aquisitivo para comprar a Argentina. Lá atrás eu vi um comerciante, alguém de um hotel, se eu não me engano, falando o seguinte, que a Argentina quer que pessoas paguem o que a Argentina vale de fato, e não que fiquem comprando numa pechincha, que é o que estava acontecendo antes. Esse tempo acabou para o brasileiro, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, quem está disposto a pagar o que a Argentina vale de fato, vai investir no país nos próximos meses, nos próximos anos. JP Morgan já começou uma operação que vai se concretizar só em 2027. Então a expectativa é de longo prazo. Se os argentinos continuarem apoiando o governo Milei, apoiando esse tipo de medida econômica, de política de austeridade, de controle fiscal, o futuro da Argentina será, de fato, muito promissor. Meu amigo, como era de se esperar, o Lula já colocou a culpa no Bolsonaro por causa da fraude no INSS. Agora já é um discurso oficial do governo Lula, portanto. Isso era um caô do pessoal da mídia esquerdista, de alguns políticos também. A gente via as postagens nesse sentido e etc. Mas agora é um discurso encampado pelo Lula que certamente foi combinado com sua equipe de marketing. Colocar a culpa do que está acontecendo, que ainda está acontecendo, diga-se de passagem, no governo anterior, que é a desculpa eterna desse desgoverno. Um governo incompetente, incapaz, cujo único discurso é: tá ruim, tá feio, não tá dando certo, mas a culpa não é nossa. Quem errou foi o anterior, foi o Bolsonaro. Então o Lula aproveitou o seu passeio, o seu rolé, ali babando o ovo dos ditadores, para colocar a culpa da crise do INSS no Bolsonaro. O cara tá preocupado, foi lá para a Europa, agora foi para a China, e não tira esse assunto da cabeça. De fato. Ao mesmo tempo, o Lula não deu prazo para a devolução do dinheiro para os velhinhos, então o pessoal vai continuar chupando o dedo, vai continuar a ver navios. Falou que não vai ter, eles não vão ter prejuízo com a fraude no INSS, mas já tiveram. Como é que ele pode prometer isso aqui se já aconteceu? Coisas da cabeça do Lula, de fato. E o desespero é tão grande que a mídia, olha aqui, Lauro Jardim, postando o seguinte, que a direita está emplacando fake news a respeito das fraudes no INSS, e o governo não sabe lidar com isso, meu amigo. É o barata voa, o pessoal está desesperado. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Vou começar falando aqui do Lauro Jardim com esse papo de fake news.
De acordo com ele, usuários de direita no WhatsApp estão convertendo as fraudes do INSS em conteúdos negativos para o governo. Isso aqui não tem problema nenhum. Azar do governo Lula, porque as coisas estão acontecendo, estão aparecendo. Só que ele vai além. Ele diz que, além disso, algumas narrativas fantasiosas, fake news, estão sendo divulgadas por mensagens de WhatsApp. Tem aqui o pessoal medindo quanto que isso aconteceu, né? Enfim, eu não sei se essas medições fazem muito sentido no fim das contas. E, basicamente, as mensagens se dividem entre sentimentos neutros, ou seja, notícias apenas sem algum viés, e negativas, com críticas ao governo Lula de fato. Então, eles colocam aqui, aliás, o Lauro Jardim coloca algumas narrativas falsas que estão sendo colocadas, que é o seguinte: uma que diz que os descontos estão relacionados à viagem da Janja depois do Lula para a Rússia, e também aqui teria sido o dinheiro oriundo disso que bancou a viagem oriundo das fraudes, né, que bancou a viagem do Lula pro funeral do Papa Francisco. E beleza, é claro que isso aqui, essas notícias são falsas, é evidente, é gritante, isso aí uma coisa não tem relação direta com a outra, é o que eu falo. Não dá pra gente nem afirmar que o Lula tem algum envolvimento direto nesse caso aqui. O problema realmente é um problema de governo, não é uma corrupção do Lula. É um problema de incompetência, de falta de gerência, de falta de se importar realmente com o que estava acontecendo, ou de ser leniente, ou de prevaricar, que também é um problema, sem sombra de dúvidas. Agora, convenhamos, você viu essa notícia em algum lugar? Você recebeu uma mensagem igual essa aqui no WhatsApp? É claro que não, isso aqui aparece, mas caramba, não faz a menor diferença. E o pessoal é emocionado com isso, eu fico impressionado. Veja que lá na época da eleição do Bolsonaro, muitos disseram que isso aconteceu, né, por causa da fake news da mamadeira de piroca. Você lembra disso? Como se esse caso específico fosse suficiente para vencer, determinar uma eleição. Ainda mais uma eleição que teve o patamar que teve no segundo turno, a vantagem que o Bolsonaro teve em relação ao Fernando Haddad naquela ocasião. E eu lembro também que aquela mulher que fez o documentário Democracia em Vertigem, né? Enfim, ela falou que estava rolando fake news na época, falando que o Bolsonaro ganhou porque rolou fake news falando que o Haddad era satanista. Eu nem ouvi fake news nesse sentido naquela época e não fez a menor diferença se isso rolou. Assim como qualquer fake news a respeito do INSS não vai fazer a menor diferença, não é isso que vai prejudicar a imagem do Lula. Realmente o Lula já está muito enrolado por outras razões. Enfim, aí o Lula aproveitou, na entrevista hoje mesmo, sábado, lá em Moscou, para falar esse negócio do INSS. Disse aqui o seguinte, né? Graças a Deus, a CGU e a nossa Polícia Federal, no processo de investigação com muita inteligência e sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019. E aí ele puxou: vocês sabem quem governava o Brasil em 2019, vocês sabem quem era o ministro da presidência em 2019, vocês sabem quem era o chefe da Casa Civil em 2019. E a quantidade de valores, Lula, desviados. E o seu irmão, Lula, ou era irmão do Bolsonaro, o cara lá, o Frei Chico, ele é irmão de quem? O grupo dele ganhou quanto nessa história e o sindicato dele faturou quanto nessa história no seu governo, Lula? Me diga aí. Mas é de uma incompetência sem tamanho o governo Lula, é impressionante. O que resta para esse governo é colocar a culpa do que acontece no Bolsonaro. Não, isso aí é a culpa do governo anterior, nós estamos resolvendo o problema. Não obstante o fato que os desvios saltaram absurdamente nesse governo. É uma coisa impressionante, de fato. Mas ele também não se comprometeu muito, não. Ele falou aqui o seguinte, que depender ou não os valores desviados, devolver ou não, vai depender de você constatar a quantidade de pessoas enganadas. Agora, quem que vai conseguir fazer isso aqui, meu amigo, em um tempo hábil? Não vai rolar, isso aqui não vai ser ágil. Se for ágil, não vai ser feito da forma correta, de uma forma... pagar a quem realmente é devido. Não, isso aqui vai ser feito de forma generalizada, de fato. Então, tem que ver quem que assinou, quem que autorizou, quem que não autorizou e tudo mais. E aí ele falou que
Então vai demorar mesmo, isso aqui vai demorar a acontecer, e aí, enfim, não tem prazo para que a coisa aconteça de fato. Ele falou que as entidades tiveram seus bens congelados aqui e os bens vão ser usados para repatriar esse dinheiro, se for o caso aqui também, para ressarcir as pessoas. Eu não tenho muita certeza também se já pode ser usado esse valor, né? Porque pode até congelar. O congelamento de recursos é uma medida preventiva, ok. Mas você usar esse valor de fato depende da comprovação do ilícito. E essa comprovação depende de um processo jurídico que vai demorar a acontecer, sem sombra de dúvidas. Então, o congelamento é uma medida de cautela para que os valores não sejam expatriados, não sejam omitidos de alguma forma, e caso comprove-se o ilícito, eles possam ser usados para ressarcimento, mas não tem como usar isso agora, pelo menos na minha compreensão. De fato, ainda assim o Lula falou que não vai ter prejuízo, que ninguém vai perder dinheiro nessa história, que os velhinhos podem ficar tranquilos com isso aí, né? Enfim, você tá tranquilo com essa história? Não sei se você foi uma das pessoas lesadas, provavelmente você conhece alguém que sofreu esse tipo de desconto. Eu já vi vários casos nesse sentido. E a verdade é que a maior parte dos casos que eu vi, aliás, eu só comecei a ver casos assim no governo Lula, que foi quando a coisa se tornou completamente descontrolada. De fato, descontrolada como o próprio Lula o cara agora precisa apelar de todas as formas para aquele discurso padrão. O discurso de que ele não sabia de nada, de que a culpa foi do seu antecessor. Meu amigo, uma página vergonhosa para o Brasil. Mais uma nesse governo Lula. É uma coisa impressionante. De fato, o Lula se prestou ao papel vergonhoso, vexatório de ir à Rússia participar do Dia da Vitória, que é uma comemoração tradicional da Rússia, naturalmente relacionada à Segunda Guerra Mundial, mas num contexto muito ruim e na presença, na companhia de um monte de ditadores, uma coisa escabrosa, mostrando o alinhamento do Brasil cada vez mais evidente ao que há de pior na política mundial, ao que há de mais ditatorial, de mais tirânico, de mais cruel, de maior desrespeito aos direitos humanos, e o pessoal da esquerda aplaudindo essa pataquada. Realmente uma coisa impressionante. O Estadão traz isso aqui como sendo o dia da infâmia para o Brasil. Pode até ser o dia da vitória para a Rússia, para o Brasil é o dia da infâmia. Enquanto que o pessoal da Veja diz aqui que, na verdade, o Lula aparece aqui com vizinhos problemáticos. Imagina isso aqui sendo problemático, né? O maior problema, sem sombra de dúvidas, é o Vladimir Putin nessa história, que é quem realmente está motivando uma série de desdobramentos internacionais, agressão contra outros países, ameaça contra tantos outros, e, enfim, está querendo ser um sol ao redor do qual orbitam figuras como o próprio Lula. Protoditadores, tiranetes que querem apenas escravizar o próprio povo e por causa disso precisam formar o seu clubinho de amigos. O clubinho dos ditadores sanguinários, daqueles que não estão nem aí para as pessoas. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. A imagem do site do Estadão que ilustra bem esse problema é essa daqui. Olha só. O subtítulo é o que nós vemos. A imagem do Lula, né, aqui, ó, a imagem do Lula na Praça Vermelha, ao lado por facínoras, ladeado por facínoras, para ver o desfile de mísseis que vão massacrar inocentes na Ucrânia, marcará o dia da infâmia da política externa brasileira. E é engraçado que o pessoal falava que o Bolsonaro transformou o Brasil num pária internacional. Olha isso aqui. É pior ainda do que aquela foto do Geraldo Alckmin, em que ele aparece ao lado de um monte de cabeça de toalha, de terroristas, líderes terroristas. Você lembra dessa foto sem sombra de dúvidas. Aliás, grande parte deles foi para o saco já. Então aqui, vários tiranetes, não tinha nenhum defensor da liberdade, da democracia, do progresso humano, no meio dessa gentalha que participou desse evento. Não sobrou ninguém para a Rússia, não tem ninguém do lado da Rússia, de fato. E o Lula tá aqui, ó,
passando vergonha, envergonhando o Brasil. Se fosse vergonha só dele, não tinha problema, mas o cara está humilhando o Brasil de fato nessa história. E é engraçado ver esse camarada aqui, ó. Esse cara, vamos ver se tem o nome desse animal participando aqui desse evento. Aqui que deve ter o nome dos camaradas, né? Isso, Ibrahim Traoré, que é lá da Burkina Faso. O que que acontece? Esse cara deu um golpe de estado lá em 2022, permanece no poder até hoje. Então, primeiro, é um golpista. Segundo, é um presidente militar. É um capitão igual o Bolsonaro, pois é. Mas não chegou ao poder por meio do voto, chegou por meio de um golpe de estado e governa dessa forma, de maneira tirânica. Então veja que esse pessoal da esquerda, eles podem falar o que quiser. Eles são apaixonados por um militar. São apaixonados por um governo militar. O tipo de coisa que essa gente posta a respeito desse Ibrahim Traoré aqui é inacreditável, de fato. É inacreditável a babação de ovo que eles têm para um cara que, em suma, é um grande de um ditador. Não só ele, tem outros tiranetes aqui da África, né? Tem aqui o Umaro Sissoko Embalo, que eu acho que é esse cara aqui, acho que tá na ordem mesmo, né? Tem o Abdel Fattah el-Sisi, que também é militar. Aliás, esses três aqui são militares e governa o Egito há mais de 10 anos, aliás, há quase 10 anos, né? Derrubou lá em 2013 o primeiro líder democraticamente eleito do Egito. Então, esse cara aqui também é um presidente militar. Tem esse outro cara aqui que é o Emerson Mnangagwa, sei lá o que é o sucessor do Robert Mugabe. Nem preciso falar nada nesse sentido. E tem aqui o Denis Sassou Nguesso, que é da República do Congo, que está desde 79 no poder, com pouquíssimas interrupções. O cara é ditador, praticamente vitalício do país. É esse tipo de gente que o Lula apoia, é esse tipo de gente que aparece junto do Lula. Enfim, aqui nós vemos que a análise, portanto, que o Lula selou aqui um vexame moral, não foi um triunfo diplomático nem nada disso, e um fiasco geopolítico para o Brasil, porque na verdade não tem ninguém de relevante nisso aqui. Tem o Vladimir Putin, ok, o Xi Jinping, por interesses particulares dele, mas fora isso, é o Brasil e um monte de paisecos, de ditaduras que não são reconhecidas por ninguém, não são aceitas por ninguém, exceto por pessoas como o Vladimir Putin, que precisam a todo custo de buscar apoio internacional para validar a sua imagem, que é o papel que o Brasil se presta nessa história. Porque, na verdade, todo mundo vê, né, a China, ok. Claro que a China vai ficar do lado da Rússia, uma vez que a Rússia se posiciona contra os Estados Unidos, é interesse da China. E é natural que esse monte de ditadores se alinhe à Rússia também. Ninguém leva a sério esse pessoal. Fala sério, a importância geopolítica da Burkina Faso, importância geopolítica da Guiné-Bissau, ninguém tá nem aí para esses países. Agora o Brasil é tipicamente um país democrático, um país neutro, um país que busca a paz internacional, que busca o respeito aos direitos humanos, que é visto como um expoente nesse sentido, e me vai o mané do Lula protagonizar um papelão desses aqui na Rússia. É impressionante, de fato. É aqui, inclusive, não é? É um papel de idiota útil que ele está se prestando, né? Um ocidental deslumbrado e voluntarioso, ou seja, um cara que está disposto a prestar-se a esse papel para melhorar, de fato, a imagem da Rússia nessa história. Diz aqui, né, a ideia seria que não, o Lula vai participar das negociações de paz, ele ali pode canalizar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Meu amigo, é realmente de impressionar quem pensa dessa forma, porque todo mundo que participou desse cortejo fúnebre do dia da vitória na Rússia, todo mundo governa países de forma ditatorial, menos o Lula, que em tese ainda é uma democracia, o que nós temos aqui. Ou seja, não tem ninguém que defende a liberdade, que defende a democracia, direitos, defende a paz. Não, esse pessoal chegou ao poder e se mantém ao poder por meio da guerra, inclusive. E de fato é uma coisa assim bastante patética, realmente, né? Aqui o Lula então celebrando o imperialismo do Putin, o pessoal do Estadão coloca, numa só tacada, surrou os princípios constitucionais que regem a política externa brasileira, que são
a autodeterminação dos povos, a prevalência dos direitos humanos e a solução pacífica dos conflitos, inclusive. É uma coisa realmente patética. E esse negócio, aquele papo de Frente Ampla Democrática que elegeu o Lula em 2022, cai por terra. Porque um cara que se presta a esse papel vergonhoso é qualquer coisa menos um democrata. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.